Bem-vindo ao canal, o nosso ponto de encontro semanal do estudo da Bíblia, através deste manual de estudo chamado de Lição da Escola Sabatina. E nós estamos neste trimestre estudando sobre os Efésios. Paulo, autor desta carta, vem nos trazendo preciosas lições, preciosos ensinamentos, que têm nos ajudado no conhecimento do nosso Deus. Eu te convido a se inscrever no canal, a você compartilhar os conteúdos aqui colocados e vamos crescer juntos neste conhecimento que Deus tanto deseja que tenhamos para a nossa salvação. A lição 3 está com o tema O Poder do Jesus Exaltado. E o verso central está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 19 e 20. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Então, os seres humanos estão sempre em busca de mais poder. Que poder você está buscando na sua vida? Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de administrar os poderes e divindades de sua cultura, eles experimentassem, por meio do Espírito Santo, a imensidão do poder que Deus lhes oferecia em Cristo Jesus. Paulo ansiava que os efésios, dentro de uma cultura de idolatria e feitiçaria, eles almejassem não este poder terreno, mas o poder que vem do céu, o poder mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A lição de domingo fala sobre oração e ações de graça. Motivado pelas notícias de que os crentes em Efésios estavam crescendo na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. Como é bom saber que alguém ora pela gente. Como é bom saber que alguém ora por nós. É maravilhoso. A gente se alegra em saber que um irmão ora por nós. Mas melhor ainda é nós orarmos pelos outros. É nós termos um momento de oração por nós, pelo nosso semelhante, interceder por outras pessoas. Eu particularmente tenho um jardim de oração, onde tem vários pedidos anotados, e pelos quais eu tenho apresentado diante do trono de Deus, para que a graça do Senhor alcance essas vidas, para que a cura seja derramada sobre essas vidas, para que o coração seja aberto para receber o Evangelho em Cristo Jesus, para que o coração anele pela salvação em Jesus. E Paulo traz na lição aqui alguns textos que são relatos de oração que ele fez. E estes relatos nos diz o seguinte, que a oração é a chave do louvor e da ação de graças. Que Paulo considera que a oração é a chave do louvor e da ação de ações de graça. E Paulo disse o seguinte: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A oração de louvor e ação de graças são essenciais para a vida do cristão. E a gente se pergunta, a gente faz uma reflexão, se a oração é tão essencial para a nossa vida, por que nós oramos tão pouco? Por que nós oramos tão pouco? Porque nós nos colocamos tão pouco diante da presença de um Deus Santo? Porque nós não buscamos mais. Se Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor, ele abriu esse canal de acesso junto ao santuário celestial para que eu e você nos acheguemos com confiança diante deste Deus, diante desse trono. Por que oramos tão pouco? Por que não oramos mais uns pelos outros? O que significa orar sem cessar? A lição traz esta indagação, esta necessidade de que nós devemos orar sem cessar. E aí você se pergunta, mas como é que eu vou ficar constantemente de joelhos em oração? Irmãos, meus amigos, a oração sem cessar aqui, ela tem uma conotação bem abrangente. Nós podemos orar lavando louças, nós podemos orar caminhando. Eu tenho o hábito de ir para o trabalho e quando eu vou caminhando, eu vou orando pelas pessoas que passam por mim. Elas nem sabem, mas eu peço a Deus uma bênção sobre essas vidas.
principalmente a bênção da salvação. Eu abençoo sem essas pessoas saberem. Eu as abraço através da oração sem elas saberem. Outra coisa que eu costumo fazer em oração é, quando aqui passa os aviões, nos momentos que eles passam sobrevoando a cidade, eu peço a Deus para guardarem estas pessoas que estão ali dentro daqueles meios de transporte, para que Deus os leve em segurança e cheguem aos seus destinos em paz. E é interessante que cada cristão, aqui Paulo nos ensina que cada um de nós devemos ter uma vida de oração, uma vida individual e uma vida coletiva de oração. Formemos grupos de oração intercessora. Oremos mais uns pelos outros. E é interessante também que ao falar sobre oração, Paulo nos traz a seguinte compreensão. Por que Paulo orou por sua igreja? Eu achei interessante esse comentário da lição, porque Paulo orou por sua igreja. Primeiro, porque a igreja ela é composta de santos, de pessoas que Deus separou para um propósito. Paulo orava. Paulo também orava pela igreja porque a igreja é edificada sobre o evangelho. Aquele evangelho estabelecido desde antes da fundação do mundo. E não o evangelho pautado pela cultura do mundo. Paulo orava para que essa igreja fosse edificada sobre o evangelho que eles tinham ouvido. Aquele evangelho verdadeiro. A lição de segunda-feira vem falando sobre experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo aqui diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Paulo pediu que o Espírito Santo desse o discernimento espiritual necessário para que eles tivessem um conhecimento aprofundado de Jesus. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de 3 temas. O primeiro tema está em Efésios, o verso para esta compreensão está em Efésios 1, de 17 a 19. Para que os efésios compreendessem a esperança da vocação que eles tinham. Paulo orou para que o Espírito Santo desse a compreensão aos efésios sobre a riqueza da glória da sua herança. Que as pessoas ali em Efésios e nós hoje compreendamos que nós temos um valor. Nós vimos isso na lição da semana passada. Nós temos um valor para Deus. Nós possuímos uma herança, mas também nós somos herança de Deus. Paulo orava para que eles tivessem essa compreensão do valor que eles tinham diante do universo. Porque por eles, por nós, Jesus morreu. Jesus ressuscitou por nós. E Paulo também orou para que a suprema grandeza do seu poder, do poder do Espírito Santo, que os efésios compreendessem a imensidão desse poder, mediante a ação do Espírito Santo. Para que nós compreendamos tudo que o céu fez por nós, precisamos do Espírito Santo. Porque Jesus orou para que nós compreendêssemos essas verdades, mediante o poder que ele mandaria quando ele chegasse ao céu. Então, o poder que nós precisamos anelar, desejar, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para nos dar essa certeza de quem nós somos, do valor que nós temos, da missão que nós temos a desenvolver neste mundo ainda. E Paulo, ele se preocupava também ele orava para que cada crente em Jesus experimentasse por si mesmo esse poder de Deus, para que não vivessem de experiências de outras pessoas. Nós precisamos desenvolver uma comunhão tão profunda com o nosso Pai, para que nós pessoalmente tenhamos experiências pessoais. Jesus quer que nós o experimentemos pessoalmente. A Bíblia está à disposição de todos nós. O Espírito Santo, Jesus enviou para nos fazer compreender os insondáveis assuntos da Bíblia a nosso favor.
Então, nós precisamos ter conhecimento próprio, pessoal. A experiência que o meu irmão, que a minha irmã vive, é dele. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus e de Deus. Eu preciso conhecer Jesus por mim mesmo, mas pela atuação do Espírito Santo em nós. A importância do cristão viver suas próprias experiências é o que Paulo anelava para os Efésios e é o que Deus deseja também para nós. Porque diante das provações que cada cristão, que cada pessoa passa, ela vai sobrevivendo porque ela tem experiências com Deus. E estas experiências fortalecem nas maiores provas da vida. Então, a experiência que alguém vivencia ou vivenciou é dela própria. Eu e você precisamos viver as nossas experiências pessoais com Deus. Nós precisamos ter o que contar do que Deus faz em nossas vidas. Mas nós precisamos buscar esse poder que está à disposição de cada um de nós. A lição de terça-feira vai falar sobre participando do poder da ressurreição. Paulo aqui na lição vem nos falando na carta aos Efésios que nos versos restantes do seu relato de oração em Efésios 1, de 20 a 23, Paulo expandiu o terceiro tópico da compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes, a compreensão da imensidão do poder de Deus exercido em favor deles, e iniciou apontando para 2 eventos da história da salvação. Paulo apontou falando sobre a ressurreição de Jesus e a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. É interessante aqui que nós temos a ressurreição de Jesus como uma crença inegociável da nossa fé. Na ressurreição, Cristo venceu a morte e foi entronizado à direita do Pai. A lição traz esse entendimento. Pelo poder da ressurreição, Jesus, ele nos regenera para a esperança de vida eterna. Nós cremos que Jesus ressuscitou. E quando Jesus, quando na sua morte ali na cruz, ele morreu na cruz, foi sepultado, e quando ele foi sepultado, Satanás triunfou. Ele ousava esperar que o Salvador não retornasse novamente à vida. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não teríamos esperança de ressurreição, de vida eterna. E a ressurreição de Jesus é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Amém? Porque Jesus ressuscitou os mortos em Cristo. E se nós morrermos também em Cristo, ressuscitaremos para a vida imortal, para a vida eterna. É interessante que a lição fala sobre o Cristo ressurreto, e Jesus também nos ressuscitou de uma vida morta espiritual. Jesus nos ressuscitou ali quando nós aceitamos a fé, nós entregamos a nossa vida a Jesus, selamos por meio do batismo, nós ressuscitamos nas águas batismais para uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida agora guiada pelo Espírito. E por isso que é necessário nós buscarmos o poder do Espírito Santo, desejarmos o Espírito Santo. Hoje é tempo de nós desejarmos o Espírito Santo em profusão maior. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e começamos a andar em novidade de vida. Já não fazemos mais, nós não fazemos mais aquilo que éramos acostumados a fazer antes de conhecer Jesus. Mas este caminhar com Jesus, essas experiências somadas, essas experiências vividas com Jesus, é para nos levar a ter mais desejo desse poder do alto. É para que nós tenhamos mais desejo de termos uma vida santificada, uma vida irrepreensível, uma vida colocada em sujeição a Jesus. Uma vida que testifique de fato que nós estamos sendo transformados pela glória e pela graça do Senhor Jesus. Jesus quer que nós caminhemos ressuscitados a cada dia do poder do Espírito Santo.
buscando uma porção maior. E esta porção maior, a Bíblia nos ensina que é o batismo com a chuva serôdia. É uma chuva muito maior do Espírito Santo do que aquela que os apóstolos experimentaram ali em Atos, capítulo 1, capítulo 2. Jesus deseja, assim como Paulo desejava, que os crentes crescessem, 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 mediante o poder do Espírito Santo. E aqui Jesus, ao ressuscitar e ser levado para o céu, ao ir para o céu, ele disse que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E Jesus foi. E ele concedeu o Espírito Santo aos apóstolos naquele período. E nos concede hoje. Mas ele quer nos conceder porção maior desse poder, que é o Espírito Santo. E a lição vem de quarta-feira, falando sobre Cristo acima de todos os poderes. Paulo celebrou a exaltação de Jesus. E eu fiquei encantada com este assunto. Por que Paulo exaltou tanto a exaltação de Jesus? Redundante, né? Porque Paulo celebrou tanto a exaltação de Jesus. E eu trouxe aqui alguns comentários, inclusive do pastor Wilson Paroski, né? Ele nos fala o seguinte, eu coloquei aqui, por que tanta ênfase na exaltação? Tanta ênfase. A entronização de Jesus, ela não ocorreu sem que antes Jesus passasse pela cruz. No contexto do grande conflito, nós devemos compreender que Jesus, ao vir ao mundo como homem, ele despojou-se da glória que ele possuía desde antes da fundação do mundo. Jesus, quando ele veio, ele se fez homem, ele se humilhou, ele se despojou da glória que ele possuía desde a fundação do mundo, porque ele não poderia vir como Deus nos salvar. Ele precisava vir como homem, sofrer as nossas dores, passar pelo que nós passamos, ter conhecimento das nossas necessidades na pele, em pessoa. E para isso ele foi despojado daquela glória que lhe pertencia antes, desde a fundação do mundo. Jesus tinha propósito ao vir a este mundo. Primeiro, o propósito era vindicar o caráter de Deus. E o segundo propósito, salvar o perdido, salvar a mim e a você. Nós precisamos compreender, à luz do grande conflito, que a salvação passava pela cruz, porque o salário do pecado é a morte. Que Jesus concluiu a sua missão e era hora de retornar para junto do Pai, para reassumir a glória que ele possuía antes da fundação do mundo. Nós precisamos também compreender, à luz do grande conflito, porque Paulo celebrou tanto essa entronização, esta exaltação de Jesus. A entronização de Cristo à destra do Pai, ela ocorreu na sala do trono. Ela ocorreu do lugar mais sagrado do universo, lá no Santo dos Santos, lá no Santuário Celeste. A ascensão e a entronização de Jesus inauguraram uma nova fase na história da redenção. A entronização de Jesus, a exaltação de Jesus à direita do Pai, foi motivo de celebração por Paulo, porque coisas boas têm vindo de lá para nós, amém? Coisas boas têm vindo deste trono de Deus para nós. E a lição nos fala que de uns textos que falam sobre os poderes espirituais do mal. Por que o interesse nesses poderes? Porque Paulo traz a ênfase nesses poderes. Porque, à luz daquele contexto que Paulo vivia, que os efésios viviam, em Éfeso tinha como característica religiosa a prática da idolatria e feitiçaria. Então, as pessoas atribuíam poderes a estas divindades e Paulo traz aqui para os crentes em Éfeso ele tinha um desejo que eles compreendessem que Jesus exaltado, ele está acima de todos os poderes. Ele está acima dos poderes que se possam mencionar. Os poderes cósmicos, os poderes sobrenaturais, os poderes espirituais. Todos estão sob os pés de Cristo. Não há poder acima de Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. E todas as coisas estão abaixo, subordinadas a Jesus.
Paulo desejava deixar claro a relação entre Cristo e os poderes, que Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Que os Efésios e que nós hoje entendamos também que não há poder além do poder de Jesus. Nós precisamos compreender que as mentes dos homens estão sendo controladas pelos anjos maus ou pelos anjos de Deus. Sob qual poder está a nossa mente? Quem controla a nossa mente? Quem tem governado a nossa mente? Nós precisamos ter cuidado. As coisas, elas mudam de contexto, mas o inimigo, ele trabalha da mesma forma. A nossa sociedade hoje não está diferente da sociedade do tempo dos Efésios. Continua a idolatria, continua a feitiçaria, continua os poderes das trevas reinando ainda aqui, porque Satanás e os seus anjos estão ainda nesta terra, trabalhando, tentando alcançar a mente humana, colocando em sujeição aos poderes das trevas muitas mentes humanas. Enquanto, por outro lado, o Jesus exaltado nos confere nele poder para que vivamos com ele, Jesus, e vençamos estes ataques do inimigo. Jesus já conferiu para nós, ele providenciou todas as medidas necessárias no plano de Deus para que nós, em Jesus, vençamos os ataques do mal. Que nós coloquemos a nossa mente em sujeição ao poder de Deus, ao poder exercido por Jesus. A lição de quinta-feira fala sobre Jesus, todas as coisas e sua igreja. Que benefícios a exaltação de Jesus dão à sua igreja? Que benefícios a exaltação de Jesus dão à sua igreja? E nós resumimos assim, da seguinte forma, que a glorificação de Jesus no céu foi o reconhecimento do seu triunfo na cruz, que vindicou o caráter e o governo moral de Deus no universo e assegurou a ele o direito de salvar o pecador. Após a glorificação, seguiu-se uma série de eventos destinados a tornar real a salvação dos seres humanos. E que eventos foram estes? O envio do Espírito Santo, que capacita a igreja para o cumprimento da missão. Foi inaugurado o santuário celestial, onde seriam aplicados os benefícios do sangue da expiação de Cristo por nós. O outro evento foi a unção de Cristo como sumo sacerdote, habilitando-o a interceder por nós, e também o início de sua obra intercessória em favor daqueles que se arrependessem e crescem nele. E a nossa restauração à presença de Deus, de modo que novamente nós podemos nos dirigir a Deus como Pai. E que o Jesus exaltado está acima de todos os poderes. Então, o benefício que a igreja é suprida por Cristo com tudo de que precisa. Tudo o que nós precisamos está à nossa disposição. Com o objetivo de nós sinalizarmos aos poderes malignos que o plano divino está em andamento. Deus nos confere poder à sua igreja, para que a sua igreja avance. Como um bom soldado, como essa capa aqui retrata um soldado. Esse soldado está todo equipado. Esse soldado está sendo ferido. Flechas vêm contra ele, mas ele está empoderado do poder do Espírito Santo para avançar na missão que Cristo nos confiou, de levar o evangelho avante. Mesmo que sejamos atacados, nós temos um poder à nossa disposição, porque o Cristo exaltado, ele nos confere esse poder para que possamos vencer cada dia nele, com ele e por ele. Que o Espírito Santo habite em você, que o Espírito Santo habite em mim, que o Espírito Santo habite na sua igreja, para que nós possamos, como bons soldados de Cristo, feridos aqui, atacados ali, caindo aqui, levantando sempre, avançarmos na pregação do Evangelho, avançarmos no crescimento da nossa fé, uma fé em Cristo e uma fé de Cristo. Que nós, como bons soldados de Cristo, possamos lutar, não com o poder que nós temos, mas no poder do Espírito Santo.
Que o Senhor ricamente te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo desça sobre você, sobre a minha vida, para que possamos continuar crescendo no conhecimento, na graça e no discernimento espiritual, para que quando os poderes das trevas virem sobre nós, nós possamos olhar com o olhar do Espírito e termos discernimento e não cairmos nas ciladas do inimigo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.